fale comigo em nome de Jesus. Pessoal, aqui em Marcos capítulo 9, nós vamos para um texto. E hoje eu quero falar contigo sobre que tipo de cristão você é. É isso que nós temos que parar para pensar hoje. Que tipo de crente nós somos? O crente mais natural ou o crente mais espiritual? Aquele que anda mais na carne ou aquele que se consagra? É isso que eu tenho que parar para analisar. Que tipo de crente eu sou? Nós temos que nos perguntar isso. Às vezes nós estamos há muitos anos na igreja, na casa de Deus, batizados, sentados, participando, assistindo cultos, reuniões. Fazemos muitas coisas que a Bíblia nos diz como dever que devemos praticar e fazer. Só que a pergunta que fica é: que tipo de crente eu sou? Mais carnal? Mais espiritual? Sou um crente mais natural ou mais consagrado a Deus? Que tipo eu sou? Você vai ver que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Você vai ver um texto aqui, onde o mestre vai subir um monte, não com todos, só alguns subiram. Quando ele vai descer do monte, a Bíblia diz que vai ter uma confusão lá embaixo. Confusão com quem? Com aqueles que ficaram ao pé do monte, não quiseram subir, e não estavam conseguindo expulsar um demônio de epilepsia, que havia na vida de um jovem. Um espírito que fazia ele ter ataque epilético, espumava, rangia os dentes, mais ou menos como se fosse essa doença hoje. E eles não conseguem expulsar. Jesus vai chegar lá e vai conversar. E dele vai nos dar uma explicação por que não era expulso. Vamos começar? Então eu quero que a gente pense nisso. Que tipo de crente eu sou? Não importa quanto tempo eu tenho de igreja. Hoje vai ser o dia de nós analisarmos como que anda a vida espiritual e o que eu posso fazer para melhorar como cristão, se eu quero chegar perto e ter experiências com Deus. Aí diz aqui, Marcos capítulo 9, versículo de número 2. Começa comigo, leia aqui o que diz a Bíblia. E 6 dias depois, diz a Bíblia, Jesus tomou consigo. Quem é que ele tomou com ele, pessoal? 3 discípulos, leia o nome dos 3 comigo. Pedro, Tiago e quem? Praticamente os que mais vão se destacar em quase todo o contexto bíblico. Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia, e os levou sós, em particular, aonde que Jesus levou eles? A um alto monte. O que aconteceu nesse alto monte? Transfigurou-se diante deles. Então o primeiro detalhe que nós temos que parar e começar a analisar juntos aqui é: quantos discípulos Jesus tinha? 3. Ele só tinha 3? Nós lemos aqui o nome de quantos? 3. Mas quantos ele tinha? 12. Então a pergunta que eu e você temos que nos fazer ao ler o texto bíblico é: e os outros 9? Se Jesus tinha 12, por que só 3 subiram um monte? Porque a vida espiritual é assim. Todo mundo quer ser usado por Deus, mas ninguém quer pagar o preço para ser usado. Todo mundo quer ter experiências com Deus, mas nem todo mundo quer dedicar o tempo que é necessário para poder alcançar a experiência com Deus. Todo mundo quer ser abençoado, mas nem todo mundo quer fazer o que tem que ser feito para ser abençoado. O que é mais cômodo? Você ficar lá no pé do monte, na sua barraquinha e dormir a noite toda? Ou você sair da sua barraquinha no frio e começar a subir uma montanha? Cansa, não é fácil. Pode escorregar numa pedra, tem que se segurar numa coisa aqui, em outra coisa lá, tem que segurar e vai, e sobe, escorrega, e sobe, sobe. Quando é que chega? Não sei. E sobe, sobe, sobe. Aí você está lá em cima do monte, você vai passar uma noite orando. O que é melhor, fazer isso ou ficar dormindo? A carne quer que a gente fique dormindo. Então, 3 subiram um monte, passaram a noite em oração. Eles tiveram uma experiência incrível com Jesus. Que experiência foi essa? A Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus se transfigurou. O que é se transfigurar? Eles viram Jesus com o brilho e a aparência que ele tem na eternidade. Eles ficaram impressionados. A Bíblia diz que eles ficaram tão atônitos que o Pedro chegou a dizer: mestre, quer que eu faça 3 tendas aqui? E não basta isso. A Bíblia diz que no meio das nuvens apareceram 2 pessoas importantíssimas do Antigo Testamento, o Moisés e o Elias. O Pedro ficou abismado com aquilo que ele estava vendo. Ele enxergou o Moisés e o Elias. Meu Deus, o Moisés e o Elias eram assim, puxa, pessoas que para quem era daquele período ali no Antigo Testamento eram pessoas fantásticas. E ele enxerga esses 2 conversando com Jesus na glória, na eternidade. A maneira, o brilho dele glorificado. Fica todo mundo apavorado com aquilo ali. E não basta tudo isso, Pedro fala algo que não deveria falar. A gente vai ler agora o texto. Ô mestre, vamos construir 3 tendas e tal.
o mestre nem dá a resposta, quem dá a resposta é o próprio Deus. A Bíblia diz que uma nuvem estava cobrindo tudo e veio uma voz que eles ouviram forte dizendo: Ele é o meu filho, Ele vocês têm que ouvir. Porque o Pedro queria colocar um espaçozinho para o Moisés, para o Elias e para Jesus. Vamos ler para você não ficar só na minha conversa? Aí diz aqui o versículo 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Então Marcos, que é um rapazinho que escreveu, na época era um rapaz, está escrevendo o evangelho, João Marcos. Ele está falando para nós que nenhum lavandeiro poderia lavar, ou seja, ele quer dizer que o branco que foi visto em Jesus é inexplicável, que nessa terra a gente não enxerga aquela glória que eles presenciaram naquela noite. E diz aqui o 4, e apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com quem? Com Jesus. Quem que o Elias e Moisés representam? A lei e os profetas sempre falaram de Jesus, sempre apontaram para Jesus. O fim da lei dos profetas é Jesus. Aí diz mais aqui, e Pedro tomando a palavra disse: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para quem? Para Elias. 6, pois ele não sabia o que ele dizia, porque estavam apavorados, e desceu uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra. Essa nuvem, ela apagou Moisés e o Elias, eles só enxergavam agora Jesus, e essa nuvem os cobriu, e saiu da nuvem uma voz que dizia, o que a voz dizia? Todo mundo: Este é o meu filho amado, a ele. Então o próprio Deus deu a resposta para o Pedro: Pedro, para de querer ter um lugar no teu coração para o Moisés e para o Elias, agora é só Jesus. Tem muito crente que quer servir Jesus, mas quer continuar servindo Moisés e o Elias, quer continuar guardando coisas, mandamentos, obrigações da antiga lei, do Moisés e do Elias, da antiga. Nós vivemos hoje na nova aliança. Então aquela voz disse: esquece Moisés e Elias, este é o meu filho amado, ele você tem que ouvir. Então você tem que parar com aquela de: eu vou guardar o sábado, eu vou fazer isso, eu vou guardar coisas e rudimentos da antiga lei do Moisés. Não, Deus está dizendo: para com isso, esse é o meu filho, você tem que ouvir Jesus. O Moisés já passou a fase dele, agora é hora de seguir Jesus, ouvir Jesus. Deus falou: não faça 3 tabernáculos, não pode ter espaço no coração do cristão para Jesus e para outras coisas, é só Jesus. Ah, pastor, mas qual é o mandamento de Jesus? Moisés tem 300 ordenanças, 3.000 ordenanças. E Jesus? Jesus tem várias. É só você ler o Mateus 5, 6 e 7. Você vai ver toda a justiça do céu e de quem quer ir para o céu. Tudo aquilo ali é o que a gente deveria praticar, são os mandamentos que Jesus nos deu. É só ler esses 3 capítulos, está tudo lá que você tem que fazer. Ele até disse: se alguém te ferir numa face, faz o quê? Viu como você conhece alguma coisa que está lá? Se alguém te pedir a capa, tu entrega o quê? A túnica. Ore por quem te maltrata, te persegue, abençoe quem te amaldiçoa, ame o seu inimigo. Está lá, está cheio de mandamento. A gente só não diz que não conhece porque não quer. E daí Deus está falando: esquece o Moisés e o Elias, agora é Jesus. Então a gente tem que esquecer algumas coisas. Não, pastor, mas eu tenho que guardar o sábado. Quem mandou você guardar? Deus nunca foi. Jesus também não. Quem mandou foi o Moisés, para o povo que saía do Egito. Você nunca esteve no Egito, não conheci você como escravo do Egito, servindo ao faraó. Ele está dizendo: acabou, esse é o meu filho amado, você tem que ouvir ele. Para de ouvir o Moisés e o Elias, querer construir 3 cabanas no teu coração tem que ser só de Jesus. Tem que esquecer esses rudimentos aí. Aí o que vai acontecer? Eles vão descer o monte, vai lá, não é a mensagem de hoje isso aqui. E daí diz o 8, e tendo olhado ao redor, ninguém mais eles viram, sumiram Moisés e Elias. Aí você tem que entender, acabou Moisés e Elias na nossa vida. Se não, quem é que eles viam? Jesus com eles. É isso que Deus está mostrando, acabou, hoje eu tenho que seguir Jesus. Tem que esquecer o Moisés e o Elias. Mandamentos, rudimentos, você esquece. A gente fica só com as histórias de fé desses grandes heróis, mas mandamentos, rudimentos não é mais, é nova aliança. Aí diz o 9, o que eles fizeram, todo mundo? E eles descendo da onde? Tá, agora vamos ver o que aconteceu. Eles vão descer do monte, eles tiveram uma experiência incrível, eles passaram a noite, estavam em oração com Jesus, viram a glória de Deus, tiveram uma experiência que os outros 9 lá embaixo não tiveram. Agora eles vão descer o monte, versículo, você vai comigo agora no 14, diz o 14, e aproximando-se, e quando aproximou-se dos discípulos, Jesus viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que brigavam com os discípulos, disputavam, e logo toda a multidão vindo Jesus ficou espantada e correndo para Jesus o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas, o que ele perguntou, queridos? O que diz aí?
O que é que discutis com eles? O que vocês estão discutindo com meus discípulos? Os 9 que ficaram, ok? Não são os 3 que acabaram de descer o monte, que estão cheios da unção. Os 9 que não quiseram subir o monte, ele tinha 12. 9 resolveram ficar lá dormindo, jogando carta na fogueira, conversando, sei lá, fazendo qualquer coisa, menos Deus. Os 3 resolveram subir. Aí diz aqui, 17, e um da multidão respondendo disse, mestre, eu trouxe-te o meu filho, na verdade eu trouxe para os teus discípulos, que tem um espírito mudo, e este espírito, onde quer que apanhe o meu filho, ele despedaça o meu filho, ele espuma, arranja os dentes, ele vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e o que Jesus disse? Perdão, o homem disse, não puderam. Olha para mim, preste muita atenção. Quem não consegue expulsar o demônio? Não são os 12, são 9, que não quiseram subir o monte, não quiseram orar, não quiseram buscar, não quiseram passar a noite em oração. Talvez Jesus convidou todo mundo. Agora, quem é que expulsa o demônio junto com Jesus? Os 3 que desceram do monte, passaram a noite em consagração, oração, tiveram uma experiência com Deus. Os 3, quando descem, eles estão junto com Jesus. Jesus fala, o demônio obedece, o demônio cai fora. Eles sabem que não tem que falar com o demônio, eles deveriam falar com o Pai, porque tinha um problema ali para ser resolvido. E o demônio é expulso. O demônio vai sair. É isso que eu quero começar a falar com você. Que tipo de crente você é? O crente que vive uma vida ao pé do monte? Que até hoje nunca teve uma experiência com Deus, mas não teve uma experiência porque Deus não quisesse que você tivesse, mas porque você não fez sua parte. Tem muito cristão que vive só a vida natural, passa 20 anos na igreja ao pé do monte. Esses aí são os que estão sempre pedindo oração para os outros, porque eles não são de orar. Eles estão sempre precisando da ajuda dos outros, porque eles não são de fazer a parte deles, de buscar, de orar mais. São aqueles crentes que eu chamo de carnal. Ele não tem uma comunhão grande, não tem uma experiência com Deus, não são de orar, não são de ler a Bíblia. Pastor, mas eu oro, eu sei. Sabe como é que tu ora? Deus, eu estou aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz tal coisa, faz tal outra, faz isso, faz aquilo, tá amarrado, sai. Em nome de Jesus, manda aquele dinheiro, manda aquele outro, faz tal coisa, alcança João, Maria, José, boa noite, amém. Vou dormir. Irmão, essa oração, você não passou do âmbito da carne. Você não conseguiu nem entrar no Espírito. Essa oração é só oração da vontade da carne. A carne pedir muitas coisas, a carne só quer receber. A carne nunca quer fazer o quê? Dar. Ela não quer fazer nada, ela só quer receber. Essa oração, primeiro, você não cresce espiritualmente, você não amadurece na fé e você não muda. Essa oração não muda nada na sua vida. Só aqueles pedidos, tem uns que Deus vai responder, outros talvez não. Qual é a oração que vai fazer você crescer? Você tem que passar do ponto da carne, subir mais alto. Aquela oração que você busca, porque a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em... Essa é a oração que faz você crescer. Essa é a oração que te amadurece. Essa é a oração que faz você mudar completamente, que daqui a uns 6 meses teu familiar vai olhar para ti e vai perguntar o que aconteceu contigo. Como é que tu mudou tanto? E às vezes a gente não faz. Eu não estou dizendo que é errado pedir, que é errado ficar, Deus, eu quero isso, aquilo outro. Não é errado. O certo é buscar. Só que a gente tem que vencer a carne e entrar no espírito em oração. A maioria dos cristãos está há 10, 15, 20 anos na igreja e nunca conseguiu fazer essa oração no espírito. E Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Às vezes a pessoa nunca conseguiu ter uma experiência na sua oração. Você já ouviu Deus falar com você? Na oração dos discípulos, Deus falou com eles, nessa subida do monte. Às vezes nós somos aqueles cristãos... Olá para você que está assistindo esse vídeo no meu canal, que prazer ter você aqui. Você pode se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para que você receba todas as mensagens. Não esqueça, hein? Se essa mensagem está te abençoando, compartilha ela para que alguém possa ser alcançado com essa palavra. Que Deus abençoe. Às vezes nós somos aqueles cristãos que vivem só lá, na superfície, na carne, no natural, no humano. Nunca subimos o monte, a gente não paga o preço, não faz um jejum, não se consagra, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais. Aí depois eu digo, por que tem problemas na minha vida que eu não resolvo? Não existe um problema insolúvel, o que existe é pouca comunhão. E sabe o que eu vou te dizer? Se tu é esse crente que vive ao pé do monte, tem coisas na tua vida que até hoje tu não conseguiu expulsar. Eu sei que tem muitas áreas que tu venceu. Os demônios fraquinhos, tu vai derrubar todos eles, porque eles são fraquinhos. Fraquinho, isso aí tu dá um piteleco, ele cai fora. Aquele que come a pipoquinha na esquina, isso é fraquinho. E às vezes você já tem até medo da macumba da esquina, tu imagina.
Ah, pastor, nem vou pisar aqui que eu quebro a perna. Tem medo da macumba, do despacho? Olha só o nível espiritual que nós estamos. A gente está fraco, pessoal. Estamos baixos, está na hora da gente crescer mais. Se a gente tem medo de um despacho na esquina, nossa comunhão com Deus está meia rasa. A gente precisa se aprofundar mais na comunhão com Deus. Aqueles demônios fraquinhos a gente vai derrubar. Vamos derrubando, vamos vencendo. Eu aposto que tem muitas coisas que você venceu na vida, mas eu aposto que tem uma que até hoje você não venceu. Eles não conseguiram expulsar. O que existe na sua vida que você não está conseguindo expulsar? Quantos anos tu está aqui e o teu marido não te converteu? Mais de 20? Quantos anos tu está aqui e a tua esposa não te converteu? Não se converteu mais de 10? Você está orando há 10, 15 anos pelo seu filho? Faz 10 anos tu está orando por uma cura que até agora não chegou? Faz 15 anos você está orando por uma libertação que não aconteceu? Irmão, me desculpa, não fica triste comigo, mas você está sendo o cristão do pé do monte. E hoje Deus está te chamando para subir um monte com Ele. Para conhecer Deus de um jeito que até agora tu ainda não conheceu. Para subir para um nível espiritual que até hoje tu não subiu em talvez 10, 15 ou 20 anos. Os discípulos que estavam no pé do monte não conseguiram expulsar o demônio. Só expulsou demônios que subiram onde? Irmão, a gente precisa ser um cristão espiritual, um cristão que busca, um cristão que anda com Deus. O cristão carnal, ele vai dar mau testemunho, ele vai manifestar os frutos da carne, às vezes vai envergonhar o nome de Jesus. A gente precisa buscar mais, às vezes a gente está vivendo a vida natural. Tem coisas que a gente vai vencer, que são simples, são demônios pequenininhos, probleminhas, a gente vai mandar embora, mas vai chegar uma hora que a gente não vai. Você sabe que os discípulos que estavam embaixo do monte, você acha que eles não usaram o nome de Jesus? Eles devem ter dito, demônio, saia em nome... E o demônio não saiu. Por que ele não saiu, pastor? Jesus vai explicar. Vamos no versículo de número 28, vai lá. Marcos 9, 28. Marcos 9. Olha o 28, o demônio não saiu, eles usaram o nome de Jesus, você acha que não? Olha o 28. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos, que discípulos eram esses? Os 9, tá? Os 3 não precisaram fazer essa pergunta, os 9. Os 9 lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós fazer o que a igreja? Expulsar? Os 9 foram lá quando Jesus entrou em casa, ficou sozinho com eles foram perguntar, mestre, por que a gente não expulsou? Olha para mim, nesses momentos a sós, é que a gente deveria ter mais com Deus, de conversar, de orar, não ficar pedindo, mas ficar conversando. Deus, por que eu estou há 10 anos na igreja e meu marido não se converteu? Por que eu estou há 10 anos na igreja e meu filho não se salvou? Por que eu estou há 10 anos na igreja e minha esposa não se converteu? Por que eu estou há 10 anos na igreja e minha vida financeira é sempre uma amarração? Por que eu estou há 10 anos na igreja e eu não fico curado da minha coluna, Jesus? É nesses momentos a sós de intimidade, Deus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Essa é a oração que faz a gente crescer. É nos momentos a sós que a gente tinha que falar com Jesus, o que eu ainda tenho que mudar, mestre? O que eu preciso melhorar? Por que eu não estou vencendo aqui? Por que eu não estou vencendo lá? Por que no meu emprego acontece isso? Por que lá? É nesses momentos a sós que Jesus vai revelar o que ainda falta. E Jesus revelou para eles. Por que os 9 não expulsaram o demônio? Vamos ler comigo? Aí diz o versículo 29. Pega uma caneta e sublinha esse versículo aí. O que está escrito na sua Bíblia? Leia com o pastor. O que diz aí? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma. O que Jesus disse para eles? A não ser com o que, pessoal? Oração e jejum. Em outras palavras, o que Jesus está falando para eles? Está faltando consagração. Vocês estão sendo crentes que estão com Jesus, mas estão na carne. Está faltando andar mais no Espírito, buscar mais, ter mais unção. Está mais perto de mim. Jesus está dizendo para eles, está faltando vocês não se consagrar. Os demônios pequenininhos vocês vão derrubar, mas o dia que vocês enfrentar um demônio maior, vocês não vão vencer. Vão ficar tristes com Deus, vão achar que o problema é a igreja, que eu tenho que ir para outra igreja. Mas o problema é nós, que não queremos subir o monte. A gente quer viver a vida toda lá no pé do monte. No mundo espiritual existe um preço. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer ter experiências com Deus, se você quer viver o que os outros não estão vivendo, você vai ter que fazer o que os outros não estão fazendo. Ninguém quer orar, quer jejuar, quer se consagrar. No mundo espiritual tem um preço. Jesus está dizendo, vocês não pagaram o preço. Eles subiram o monte, eles oraram a noite toda, eles buscaram. Eles tinham unção para expulsar. Vocês não têm unção. Pastor, mas não é só usar o nome de Jesus? O nome de Jesus tem todo o poder, eu não estou negando, não me entenda errado. Mas o demônio quer saber quem é você que está usando o nome. Não adianta eu ter uma metralhadora
se quando eu apontar ela, eu der um tiro no meu pé. Eu não souber destravar ela, eu não souber colocá-la no ponto para começar a atirar. Eu posso ter a melhor arma na minha mão, mas o atirador tem que ser bom. Ele tem que ser treinado no que ele faz. Eu posso ter um fuzil na minha mão. Dependendo da parede, ele atravessa. Mas se eu não sei usar o fuzil, meu irmão, eu posso me matar. Eu posso ter o nome de Jesus, mas eu tenho que ser um crente que busco, que me consagro, que oro. Então essa arma poderosa na mão de alguém que sabe usar, meu Deus, ninguém segura. Agora é um crente que não ora, não se consagra, ele não sabe usar. Uma vez chegou uns jovens que viram Paulo expulsar o demônio, chegaram para o demônio e disseram: demônio, eu estou mandando você embora em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio fez? Olhou para eles e disse assim: eu sei quem é o Paulo, eu sei quem é Jesus. Olhou: e vocês aí, o que vocês estão pensando? Vocês não oram, não leem a Bíblia, não se consagram, não tem unção nenhuma para me mandar embora? Acho que eu vou sair assim? Eles pegaram um demônio um pouquinho mais forte. Se fosse um fraquinho, ele caía fora. Mas aquele demônio disse: eu sei quem é o Paulo, Paulo paga o preço, Paulo ora, Paulo lê a Bíblia, eu sei quem é Jesus, filho de Deus. Mas vocês aí não são nada. Você acha que eu vou sair assim na brincadeira? Irmão, demônio fraquinho a gente vai expulsar com a vida rasa. Agora, quando você passar por um desafio maior, se você não pagar o preço, não se consagrar, não se tornar espiritual, você não vai conseguir vencer. Olha para mim. Nesses anos todos de crente, qual o problema que tu tem na tua vida que até hoje tu não venceu? Qual o desafio que tu tem na tua vida, na tua família que até hoje tu não venceu? Qual área que tu não mudou? Qual cura tu não conseguiu? Está faltando consagração. Você está vivendo no pé do monte. Deus está te convidando para subir. A vida lá em cima é melhor. Ele não te obriga a tirar mais tempo com Ele. Ele não te obriga a fazer jejum. Ele não te obriga. Ele te convida. Se você quer ter uma vida de experiência, se você quer viver o sobrenatural, os discípulos viram o que ninguém viu. Eles ouviram a voz de Deus, eles viram Jesus na glória. Eles tiveram uma experiência tremenda, eles viram como é que é a pessoa salva na glória, porque eles viram Moisés e o Elias. Quem quer ter uma experiência com Deus? O que a gente vai ter que fazer? Tem que subir um monte. Pastor, é fácil? Não é fácil, porque a sua maior luta é a sua carne. A minha carne não quer servir a Deus. A minha carne não quer orar. Pode ver, quando a tua carne te domina, é uma luta orar, irmão. Quando a carne está dominando, a gente ainda está no âmbito da carne, a gente não está andando no espírito. Por isso que o Paulo disse: ande no espírito e não fareis a vontade de quem? Da carne. Quando a gente está andando na carne, é uma batalha, meu irmão. Você vai orar, você dobra o joelho, você começa: Deus, eu estou aqui, acaba as palavras. Ou tu fica falando, daqui a pouco a tua mente vai para a China, vai para o Japão, volta para os Estados Unidos, vem para o Brasil, vai para cá, pensa nisso, pensa no que tem que fazer, pensa na panela de pressão, ficou no fogo. A carne não quer orar. É uma luta. Você pega a Bíblia, começa a ler. Deixa eu ler de novo. Senhor, tal. Ou a mente vai para um lado, para o outro. Eu não entendo nada. Mas que luta. Isso aqui eu não entendo nada. Um livro fechado. Fica 2 horas na frente da TV. Mas não consegue ficar 10 de joelho. Você viu que a carne está vencendo a gente. E é uma luta. Porque você vai ter que resistir, lutar contra você mesmo, lutar contra esses pensamentos. E quando você está na carne, é o âmbito que o diabo ainda consegue agir. Às vezes tu está orando a Deus e começa a vir uns pensamentos ruins. E tu: mas eu estou orando e pensando essas coisas ruins. Eu estou falando com Deus e está vindo esses pensamentos assim. Meu Deus, que é isso? Isso é a carne. Ela não quer que você ore para você ver o quanto ela ainda te domina. Porque se tivesse no Espírito, nada disso aconteceria. Você ia começar a orar, já ia vir uma presença, você já ia sentir Deus. Até você vencer a carne vai levar um tempo. Mas se você insistir e continuar, vai ter o dia que quando você dobrar o joelho, você vai dizer: Senhor, já vai vir uma presença. Seus pensamentos não vão ficar andando para todos os lados. Você vai ficar concentrado no que você está fazendo. E quando você estiver no Espírito, você não vai ter quase nada de vontade de pedir. Você só vai ter vontade de adorar Ele. Essa é a verdadeira oração. Agora tem que pagar o preço. A gente tem que subir o quê? Talvez há anos tu está na igreja e tu não tem experiência nenhuma com Deus. Eu fui curado. Quantos já foram? Estou falando de uma grande experiência. Não de coisas pequenas, de uma cura pequena. Estou falando de um grande milagre. Uma cura totalmente pela fé, sem a mão nenhuma de médico nenhum. Está na hora da gente ter experiência e Deus tem isso para você. Só que você tem que decidir. Eu vou ser o crente do pé do monte ou eu vou subir? Eu vou ser o natural ou eu vou me tornar mais espiritual?
Deus não tem preferidos, queridos. Lê de novo 29, o que diz? E disse-lhe, esta casta não pode sair com o quê, pessoal? Com coisa alguma. Jesus está dizendo para os discípulos, a não ser com o quê? Que foi o que vocês não fizeram nessa noite. Vocês ficaram dormindo aí, encheram a barriga e foram dormir. Os outros 3 subiram um monte e foram lá comigo. E a gente teve uma experiência e eles expulsaram. Que tipo de crente eu sou? Carnal ou consagrado? Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver experiência com Deus. Eu vou ter que pagar o preço e existe um preço. Vamos em Apocalipse capítulo 3. Você vai começar a entender que Deus vai falar conosco sobre esse preço. Apocalipse capítulo 3. Você tem que estar disposto para pagar o preço. Que preço é esse, pastor? O preço é seu tempo, sua dedicação, sua consagração, sua entrega. Porque Jesus pagou o preço da salvação na cruz. Eu não preciso pagar um preço para ser salvo. Porque Jesus deu a salvação de graça, eu aceito. Eu pago o preço para continuar andando com Jesus. Porque se não fizer a minha parte, a gente se desvia. Eu pago o preço para Deus me usar. Jesus pagou o preço para salvar você. Agora, você quer que Deus use você? Você tem que pagar o preço. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que ele vai dizer para essa igreja aqui. Um dia eu faço com você um estudo aí das 7 cartas do Apocalipse. Diz o 15, vamos lá. O que diz o 15? Eu sei as tuas obras. O que Jesus falou? Olha, você vai ver como tem um preço. Olha o que ele vai dizer para essa igreja. Que tu não és frio e nem o quê? Então Deus prefere que eu seja frio ou quente. O que mais que ele vai dizer? Tomaras que você seja frio ou quente. Deus está dizendo, puxa, eu preferia que você fosse frio ou quente do que a posição que essa igreja ocupa. Qual é a posição deles? 16. O que diz o 16? Porque tu és morno. O que é um morno? Eu vou te explicar. Frio, morno e quente. 3 tipos de pessoas que Deus está falando conosco. Primeiro, frio, nós nunca vamos voltar a ser. Pastor, por que nunca mais na vida eu vou ser frio? Porque você já ouviu a verdade. Quem já ouviu o evangelho nunca mais vai ser frio. Frio é aquele que nunca ouviu o evangelho. O que eu posso ser quente, aquele crente fervoroso que está servindo, buscando. Ou posso ter ficado morno. Frio você nunca vai ser. Pastor, eu estou meio frio. Você está errado na sua expressão. Você tinha que dizer, eu estou ficando morno. Porque frio você nunca mais vai voltar a ser, porque você já ouviu a verdade. E quem já ouviu a verdade nunca mais na vida vai ser frio. Pode ficar morno. Morno é aquele que conhece a verdade, conhece a palavra, mas não está fervoroso na fé, ele amornou na fé. Esse aí, Deus tem nojo da ânsia de vômito no Senhor. Ele tem vontade de vomitar. Ele diz, era melhor que você nunca tivesse ouvido, do que você ouvir e levar uma vida de brincadeira com Deus. Quem é o morno? O morno é aquele que não se posiciona. E Deus não gosta de pessoas que não se posicionam, que ficam em cima do muro. Porque para Deus é sim, sim. Não, pastor, mas eu não sei, eu venho de vez em quando, eu gosto da igreja, mas eu acho que eu não preciso vir na igreja, eu posso buscar Deus em casa. Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu conheço a palavra, eu leio a Bíblia em casa, não preciso buscar muito não. Deus está em todos os lugares, então na minha casa Deus está também. Eu não preciso buscar muito. Eu sou uma pessoa de Deus, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, não faço mal para ninguém não, eu vou para o céu. Meu anjo. Eu não sei o que você faz entre nós pecadores aqui na igreja. Graças a Deus você é tão santo que quando um carro corta a sua frente no trânsito, você olha para aquele motorista e diz, aleluia, obrigado. Quando alguém corta a sua frente e para do seu lado e abre o vidro e começa a te xingar, você baixa o seu vidro e diz, a paz do Senhor. Quando tu está com pressa e alguém para na sua frente e começa a trancar o trânsito e andar devagar e você está atrasado, você diz, oh glória, obrigado por essa alma hoje, Deus, que está com tanta calma na minha frente, eu não faço mal, eu vou para o céu. É uma mentira, você está se enganando, ninguém é bom, todo mundo é ruim, por isso que a gente precisa de quem? De Jesus, porque sem Ele a gente não vai para o céu. Então o morno é aquele que não tem posição, é aquele, sabe, que não se posiciona com Deus. Às vezes tu quer agradar o teu marido e vai para o pecado, faz o que é errado com ele. Às vezes tu quer agradar o teu filho e vai para o pecado, faz o que é errado. Você é morno. Se fosse uma mulher de Deus, de verdade, você dizia para ele, não, isso eu não faço. Porque isso não agrada a quem? A Deus. Você entendeu? Só que às vezes a gente é morno, a gente não tem posição. Se um parente perguntava, você é dizimista? Não, eu faço uma ajuda de vez em quando lá, né?
dizimista não. Mas a pessoa ela é morna, ela tinha que dizer, eu sou, e aí? Amém? Eu sou fiel, você é crente? Sou, sirvo a Deus com alegria, você bebe? Não, eu por opção, porque eu não quero, porque eu quero agradar quem? A Deus, ou Deus botou uma arma e disse, você não pode beber, Deus fez isso? Mas a gente não faz porque a gente sabe que isso não agrada quem? A gente não pode ser morno. Agora olha o que ele vai dizer para essa igreja, 16, tu é morno, não é frio nem quente. O que ele diz? Vomitar-te-ei da onde, queridos? Deus está dizendo que o morno, que não tem posição, Deus tem nojo. Não, pastor, mas eu estou em cima do muro. Irmão, quem está em cima do muro já está no inferno. Porque Deus não gosta de pessoas que não têm posição. Para Deus é sim, sim ou não, não. Ele falou, ou tu é quente ou tu é frio. Morno, eu vou vomitar. Não existe em cima do muro para Deus. Ou eu estou do lado dele ou não estou. Ou eu estou com ele ou não estou. Agora vamos lá, daí ele vai dizer mais, que não é o que eu quero falar com você hoje. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e o quê? E no versículo 18, todo mundo junto. Aconselho-te que de mim, pega uma caneta aqui que eu queria chegar. Você tem que pagar um preço para conseguir as coisas no mundo espiritual. Anotou aí? O que Deus falou? Te aconselho que de mim. Faça o quê, queridos? Faça o quê? Não ouvi essa palavra, tem que falar mais alto. Mais alto, o que Deus falou? Olha para mim, no mundo espiritual tem um preço. Tudo no mundo espiritual tem um preço. Deus está dizendo, compra. Você tem que comprar. Deus está falando. Tem que pagar um preço. Você quer ser usado por Deus, tem que pagar um preço. O que aqueles 3 discípulos fizeram subindo o monte? Pagaram um preço. Deixaram de dormir, deixaram de comer, ficaram lá orando, buscando, falando com quem? Os 9 lá embaixo não pagaram preço. Quando o demônio veio, eles não conseguiram expulsar. O que você tem feito com as pessoas que Jesus está trazendo até você? Você tem conseguido resolver o problema delas, ou você está como os 9 que não consegue expulsar? Não envergonhe o nome de Jesus. Ele vai trazer pessoas até você. Só que se você não pagar um preço, essas pessoas vão embora falando mal de Jesus. Que a culpa nunca seja nossa. Amém. Aí ele está dizendo, compre, o que eu tenho que comprar? Vamos lá, no mundo espiritual tem um preço. Primeira coisa que eu tenho que comprar, ouro provado aonde? O que é o ouro provado no fogo? É a verdadeira revelação da Bíblia. Aquela palavra revelada, sabe? Que quando você prega, queima no coração da pessoa e a pessoa sabe que Deus está falando com ela. Aquela palavra que a pessoa sai do culto, o pastor pregou tal coisa hoje, a pessoa vai para casa, ela lembra daquilo, ela quer viver aquilo, aquilo começa a queimar a pessoa. Se ela chega na igreja fria, ela vai sair da igreja quente, ela tem vontade de servir, ela se levanta, porque é o ouro provado aonde? Esse vem de Deus. Tem que pagar um preço. Eu quero que Deus me use. Compra, tem que pagar um preço. Não, a revelação não cai do céu, Deus não usa ninguém de graça. A gente tem que pagar um preço para Deus usar você. Eu quero que Deus me use, mas o que tu está fazendo para Deus te usar? Nada, só está pedindo. Pedir, o mundo inteiro pede. E a fé sem obras é o quê? Então eu preciso pagar o preço. Qual é o preço? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer jejum, eu vou quebrar minha carne, eu vou buscar mais, eu vou me esforçar, eu vou ler mais, eu vou buscar mais Ele, eu vou andar com Ele, eu vou passar horas falando com Ele. Você está pagando um preço. Pode saber, quando você abrir a Bíblia, meu Deus, ela nunca mais é a mesma. Você abre aquele versículo, parece que vem um leque, parece que tem um monte de voz, Deus falando aqui, falando lá, te lembrando desse versículo, do outro e tal, e vai usar você. Paga o preço, não é de graça. Deus não olhou do céu, eu vou usar o Joaquim, vou dar uma bênção especial, esse aqui vai ter o dom da palavra. Eu vou usar o Moisés, o fulano aqui não vou usar muito não. Isso aqui eu não gostei da cara dele. Deus não é assim, Deus não faz acepção do quê? De pessoas. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos se faz escolhido. Deus chamou todo mundo, mas nem todo mundo se faz escolhido. Porque nem todo mundo quer subir um monte, nem todo mundo quer pagar o preço. A maioria dos cristãos quer viver uma vida na carne. Eu devolvo meu dízimo, eu me batizei, eu vou no meu cultinho todo domingo e peço para todo mundo orar por mim, a minha vidinha vai ser boa e eu vou para o céu. A maioria de nós está levando uma vida mais ou menos com Deus. Está na hora da gente começar a queimar, pessoal. Da gente ser quente, de você estar fervendo, chegar uma pessoa fria perto de você, ela sai transformada. Amém? Porque você é tão quente que quem chegar perdido perto de você vai ter um encontro com Deus. E quem é morno, quando chegar perto de você, vai deixar a mornidão e vai voltar a ser uma bênção para Deus. Você tem que ser esse crente. Agora vamos lá, o que ele diz? Compre. Então tem um preço no mundo espiritual. Você quer que Deus use você? Paga o preço. Você quer ver a sua família salva? Paga o preço. O meu irmão uma vez se desviou, eu paguei o preço pela salvação dele? Jamais, eu não posso pagar o preço pela salvação dele, porque quem pagou o preço pela salvação foi Jesus. Eu paguei o preço para derrubar o demônio que cegava ele, porque para ganhar um desviado é muito mais difícil do que ganhar um perdido.
Porque a Bíblia diz que quando a pessoa sai, quantos demônios entram nela? O preço que eu paguei não é pela salvação dele. O preço da salvação dele já está pago na cruz por Jesus. O preço que eu paguei foi me consagrar para derrubar o demônio que tirou ele da casa de Deus. E para aquele demônio sair. Amém. E ele voltou, agora continua comigo. Aí diz aqui, ó, como é que diz? De mim compres ouro provado no fogo. Para quê, pessoal? Para que enriqueça. Deus está dizendo que ele tem a revelação. Você pode fazer o curso que você quiser para entender a Bíblia. Você até vai entender humanamente. Não vai ter revelação de Deus. Não vai ter o ouro provado no fogo, que é a palavra que quando a pessoa ouve, queima dentro dela. Ela tem vontade de sair praticando aquilo, sabe? A pessoa sai da igreja, ela quase atravessa a porta, ela chega a dar uma testada no vidro. Que ela está com tanta vontade que ela pensa que vai atravessar a porta. Vamos lá, continua comigo. Aí diz, compre ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes o quê? Branco. Você acha que a santidade cai do céu? Santidade não cai do céu, meu irmão. Para ser santo você paga preço. Para ser pecador tu não precisa fazer nada. Para cair no pecado não é só não fazer nada, tu cai no pecado. Agora para ser santo, você tem que pagar o preço, você tem que orar, jejuar, se consagrar, porque a tentação vem sobre todo mundo. Agora quando você paga o preço, você tem força para dizer não. Porque Deus te dá essa força quando você está perto dele. Agora quando você está longe, não vai resistir. Quando você está perto de Deus, pode aparecer a mulher mais bonita no seu caminho. Ela vai olhar para você, você vai dizer para ela, querida, chegou atrasada. Amém. Você vai dizer, chegou atrasado porque eu já sou casado. Graças a Deus. Agora, se você não está pagando preço, vai chegar a mulher mais feia do mundo, a sua mulher mais bonita que ela. Você vai trocar a sua por uma mais feia. Por quê, pastor? Porque você não está no Espírito. Não tem vestes brancas, não pagou o preço para andar na santidade. Santidade não cai do céu, querido. Você tem que buscar a Deus. Aí diz aqui, vestes brancas, para que te vistas, o que mais? E não apareça a vergonha da tua nudez, porque nós, longe de Deus, todos nós, meu Deus, nem chega perto de nós quando a gente está longe de Deus, que não é bom. É vergonhoso, que nós não somos bons. Aí diz mais, e que unja os teus olhos com o que, meu irmão? Colírios. Deus quer abrir os teus olhos para verdades espirituais que você ainda não sabe, mas você tem que pagar o preço, você tem que comprar. Você tem que pagar o preço, subir o monte. Que tipo de crente nós somos? Naturais? A vida toda no pé do monte, está na hora de subir. Deus está te chamando hoje. Deus quer que você tenha experiências com Ele, coisas incríveis, que você possa contar, meu irmão. Irmão, sabe o que eu vou te dizer? Depois que você tem uma experiência com Deus, você nunca mais é o mesmo. Sabe por que a pessoa sai da igreja? Porque ela nunca teve uma experiência com Deus. Porque o dia que ela tiver uma experiência de verdade, ela nunca abandona esse Deus. E é isso que a gente precisa. Ter uma experiência com Deus. E Deus está dizendo, você tem que comprar. Leia que ele diz, versículo 18, primeira parte. Aconselho-te que de mim faça o que, pessoal? Cumpres. Agora volta para o fim. Que unja os olhos com colírio, para o que, pessoal? Para que você enxergue a verdade desse mundo, a realidade. Agora olha o que Deus vai falar para essa igreja. Isso aqui é para consolar você, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e faz o quê? Se Deus está corrigindo você, sendo duro com você, é porque Ele te ama, Ele quer te acordar. Está na hora da gente despertar. Agora o 20. Só vou ler aqui, mas um dia eu paro para estudar as cartas do Apocalipse com você. 20. Olha o que ele vai falar. Isso aqui é forte, todo mundo sabe de cor. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e o que, igreja? Ele está falando isso para uma igreja. Ele não está falando isso aqui para a pessoa do mundo. Eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele... Agora lê de novo o 20. Eis que eu estou à porta e faço o quê? Todo mundo olha para mim, quem bate está do lado de dentro ou de fora? Deus está falando para aquela igreja, eu nunca estive aí dentro com vocês. Cada culto que vocês celebraram, eu não estava aí dentro servindo. Não era para mim, vocês são mornos, eu vomito vocês. Eu não consigo estar dentro de uma igreja onde tem pessoas que não são posicionadas. Jesus está dizendo, eu nunca estive dentro dessa igreja. Eu estou aqui fora pedindo para vocês bater a porta, porque eu quero entrar e mudar tudo aí dentro. Jesus não está falando isso para pessoas do mundo, Ele está falando para quem? Para uma igreja. Dizendo para aquela igreja, eu estou do lado de fora. Eu nunca estive aí dentro. Não é para pessoas do mundo que Ele está falando isso. Ele está falando para uma igreja, querido. Paga o preço para Deus usar você. Provérbios 23, vamos lá. Olha só que ele vai dizer de novo que nós temos que comprar. Provérbios 23, vamos lá. Então, eu tenho que deixar de ser o crente que só fica na superfície. Está na hora de subir um monte. Deus tem cada coisa para você lá em cima. Pastor, é fácil? Não. Vencer a carne é a maior luta que eu e você temos a vida toda.
Irmão, vencer essa carne velha aqui, vencida pelo pecado, dominada, essa carne não é fácil, você tem que vencer ela, mas você consegue, amém? Se Deus diz para você fazer, você consegue, você não pode desistir, você tem que ficar firme. Daqui uns dias você venceu, você está andando no Espírito, você dobra o joelho, irmão. Tem dias que você diz: Senhor, quando você só fala essa primeira palavra, você nem termina de falar, irmão, já vem uma presença tremenda que você começa a chorar. Já vem uma unção que você começa a chorar, ele já começa a falar contigo, tu sente ele. Tudo que tu pensou em falar, tu nem consegue mais falar, tu só consegue adorar ele. Você entrou no nível do Espírito. É nesse nível que todo cristão tinha que estar. Vamos lá? Provérbios 23. Às vezes a gente está no nível da carne, você fica 1 hora ali. Senhor, ai, mas não passa. Aleluia. Ai, mas que difícil orar, a hora não anda, o relógio não vai. Olha a carne dominando você. Vamos lá, Provérbios 23. Todos acharam? Leia comigo 23 de novo, todo mundo. O que diz 23, queridos? Primeira palavra do 23, o que está escrito aí? Faz o quê? De novo, tem um preço no mundo espiritual. Você quer que Deus use você? Deus não usa um mais do que o outro, porque Ele escolheu. É porque um busca mais que o outro. Esse é o segredo. O segredo é o quanto você busca. O quanto você busca é o quanto você vai ter de Deus. Quanto mais você busca de Deus, mais você vai ter de Deus. E é isso que está faltando. A gente quer ter experiência, mas a gente não quer subir um monte. Queremos ser usados, mas a gente não quer pagar o preço e consagrar, buscar mais. Eu quero a minha família salva, mas eu não quero fazer nada para eles serem salvos. Tem que fazer mais, porque tem casta de demônios que só sai com o quê? Quer salvar o seu casamento? Se consagra mais. Pastor, mas meu marido nem olha para mim. Vai orar a Deus, ora, se consagra, busca a Deus. Você vai arrancar esse demônio que está nos olhos dele, que ele vai olhar para ti como ele nunca olhou na vida. Busca. Vamos lá, continua comigo. Aí diz mais, Provérbios 23, o que Deus está dizendo? Compra. O que eu tenho que comprar? A verdade. O que é a verdade? É a revelação da palavra. Irmão, a revelação da palavra não vem de graça. Você tem que pagar o preço e consagrar. Quando Deus te der a verdade, aí diz a Bíblia Sagrada, não vendas. Não abra mão do que Deus falou, do que Deus te revelou, da promessa que Ele te deu, da palavra que Ele falou contigo. Às vezes o diabo vai querer te comprar com alguma coisa, vai querer te oferecer. Não venda o que Deus te deu, a verdade, a palavra. Aí Ele vai dizer 3 coisas que são fundamentais para a vida. Compra a sabedoria, compra a disciplina e compra o quê? Prudência. Primeiro, ninguém nasce sábio. Você tem que pagar um preço para se tornar sábio. Segundo, ninguém nasce disciplinado. Tua mãe tinha que dizer, vai escovar os dentes, vai arrumar a cama. Tua mãe tinha que dizer, vai tomar banho. E você ia brigando. Tomar banho não gostava, né? Tem muita gente aqui que não gostava de tomar banho. Eu sei disso, quando você era criança, você odiava tomar banho. Às vezes tinha que a mãe dar uns tapas e te botar lá dentro. Senão você não entrava no chuveiro, tinha que mandar para você escovar os... Ninguém nasce disciplinado. E prudente, ninguém nasce prudente. Jesus está dizendo, tem coisas que a gente paga um preço para adquirir. E Deus está dizendo, sobe um monte. Para de ser o cristão do raso. Deus quer ver você mais alto, quer ver você mais fundo, quer ver você buscando Ele como você nunca buscou, vivendo experiência com Deus que você nunca viveu. Tem que pagar um preço, tem um caminho. Ah, pastor, mas eu vou fazer. Faz o que quiserem falar para você. O caminho não mudou desde antigamente. Vamos olhar homens de Deus que pagaram o preço. Primeiro é o Paulo, Atos capítulo 9. Vamos lá, você vai ver homens de Deus que pagaram um preço para ser usado por Deus. Você acha que Deus desceu do céu e, não, eu vou usar o fulano, Beltrano. Ele viu a dedicação que o Paulo tinha. E o que Deus viu? Que se ele viesse para Jesus, ele teria a mesma dedicação ou muito mais. Foi por isso que Deus chamou o Paulo. Deus viu a dedicação. Você vai ver que o Paulo não foi usado por Deus de graça. O Paulo pagou o preço para ser usado por Deus. Paulo pagou um preço para ser usado por Deus. Atos 9, todos acharam? Então vamos ler a história do apóstolo Paulo aqui, quando ele se converte. Deus apareceu para ele no caminho de Damasco. E o versículo 8 diz assim, ó. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E Paulo esteve 3 dias sem ver. O que o Paulo fez nesses 3 dias? Lê comigo. Não comeu? Isso se chama jejum. Quantos dias de jejum sem comer e sem beber? O máximo que o ser humano aguenta sem água. 3 dias. No 4º dia você já tem que começar a tomar água, porque você vai desidratar e vai morrer. O máximo sem tomar água são 3 dias. Do 4º em diante você tem que começar a tomar água. Seca o organismo, resseca por dentro, você morre. Paulo ficou 3 dias, ele pagou um preço, jejuando. E não só jejuando, o que ele está fazendo? Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, levanta,
vai à rua direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pega a caneta e sublinha. O que o Saulo está fazendo? Porque eis que ele está... Ele pagou o preço. Você acha que Deus desceu do céu e... vou usar o Paulo de graça. Não é de graça, irmão. Nada é de graça. Paulo pagou um preço com jejum, oração, consagração. Foi o maior apóstolo. Talvez foi o que mais consagrou, o que mais orou, o que mais buscou. Amém. Foi o mais usado. Quase toda a teologia do Novo Testamento é dele. Quase tudo que a gente tem no Novo Testamento é dele. Deus usou muito esse homem, porque ele pagava o preço, ele se consagrava. Não é apenas pelo conhecimento que ele tinha. Só o conhecimento para Deus não basta, porque Deus sabe de tudo. Ele não precisa do quanto eu conheço. Amém. Ele precisa do quanto a gente se deixa usar. E o Paulo pagou o preço. A gente pensa, não, mas Deus chamou o Paulo, ele é um privilegiado. Não existe privilegiado. Outro homem pagou o preço. Daniel capítulo 6. Você lembra da história de Daniel? Quem é que lembra? Que quando falam de Daniel, o que você lembra? A maioria das pessoas lembra de duas coisas: jejum e oração. São as duas coisas que a gente mais enxerga no livro de Daniel. Esse homem fazendo o quê? Ou ele fazendo jejum, e ele fez vários tipos de jejuns. Existe jejum que você pode continuar comendo, só não come coisas que a carne deseja. Come algumas coisas que você não é tanto, mas também. E ele fez um jejum de verduras e legumes, você conhece aí? Ele fez vários tipos de jejum. Pega o livro dele, você vai ver os jejuns. Esse homem era o homem do jejum. E não só do jejum, o que ele fazia? Vamos ler comigo? Você acha que Deus desceu do céu e disse, eu vou usar esse Daniel porque eu gostei da carinha dele? Não é assim, meu irmão. A pessoa paga o preço para Deus usar ela, você tem que subir um monte. O problema é que a maioria dos cristãos quer viver a vida no raso e quer ter experiências. Você tem que subir mais alto. Você tem que chegar onde você não chegou ainda. Você tem que buscar mais. O que você conheceu de Deus até agora é só isso aqui. Deus tem muito mais para nós. Só que a gente tem que estar decidido a subir esse monte e conhecer Deus de uma forma como a gente ainda não viu. Deus tem muito mais para ser revelado. Daniel 6, versículo 10. Capítulo 6, verso 10. Leia com o pastor o 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito? E 3 vezes no dia, um senhor de quase 70 anos, ele se colocava de joelhos, ele orava. O que mais que ele fazia? Ele tinha um período só para fazer aquela conversa, aquela adoração. Tinha um período só para agradecer a Deus. E o que mais? Diante de Deus, como também antes ele costumava o quê? Você acha que Deus resolveu usar o Daniel do nada? Daniel pagou o preço que às vezes a gente não está pagando. Daniel fez muito jejum. Pode ler a Bíblia. Você começa no primeiro capítulo, ele está fazendo jejum. Você vai para o capítulo 10, que ele já está um senhor de 70 e todos, está fazendo jejum. Quem era o Daniel, pastor? Nessa época, quase 70 anos de idade. Precisamente é impossível de falar. Mas no capítulo 1 ele tem os seus 17, é jovenzinho e tal, por essa região assim de idade. Agora ele já está bem mais velho, porque tem uma parte que não fala muito dele. Ele já está bem mais velho. Você imagina, ele tem quase 70, ele é o governador de 40 cidades, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram, rede social nenhuma, não tem carteiro, não tem Sedex 10 para chegar amanhã às 10 da manhã, não tem isso aí, meu irmão. Não tem e-mail, não tem carro para rapidinho, em tantas horas estar ali numa outra cidade, não. Se quiser o cavalinho. E o quanto tu aguenta ir batendo naquele bicho lá. Chega uma hora não dá, você tem que parar um pouco para descansar, e o animal também. Não tem nada do que a gente tem. Não tem computador, não tem planilha de Excel para fazer a contabilidade de 40 cidades. E as 40 cidades na mão dele eram as que mais se destacavam. E ele tirava 3 horários do dia para ir para casa, dobrar o joelho e fazer o quê? E por que você não ora? Qual é a tua desculpa? Com tudo que a gente tem hoje de facilidade? Ele não tinha um celularzinho para botar louvor, para ficar tocando baixinho e ficar aqui. Ai, tá tocando esse louvor, eu gosto. Oh Deus, eu estou aqui. Ele não tinha. Ele não tinha nada do que nós temos hoje. E olha a idade que ele tinha, ele dobrava o joelho. E às vezes na tua idade nem o teu joelho tu dobra. Deus não usa ninguém de graça. Lucas capítulo 6. Vamos lá. A nossa desculpa é que a gente é muito ocupado, né? Com toda a facilidade que a gente tem. Se ele errasse, a cabeça dele estava em jogo com o rei. A sua não está. Se você errar, o máximo o patrão te demite. A dele não.
Lucas 6, vamos lá. Por que Deus usou Jesus? Porque Jesus também pagava o preço. Lucas capítulo 6, teve dias que Jesus fez jejum. Pastor, Jesus pode ler na Bíblia. Tem várias passagens, ele estava em jejum. Os discípulos até chegaram e disseram, mestre, eu tenho uma comida. Ele disse, não, a comida que eu tenho que comer é a comida que o meu pai tem para mim. Aí a Bíblia diz, os discípulos pensaram, será que alguém deu comida para ele? Não. Jesus também pagava o preço. Ele era o próprio Deus, mas o que ele quis nos ensinar? Que enquanto a gente está vivendo nesse mundo e com esse corpo de carne e osso, com a natureza caída, se a gente não pagar o preço, a gente não anda em espírito e Deus não pode nos usar. Lucas 6, vamos lá? Aí diz aqui o versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias, está falando sobre Jesus, tá? Ele subiu ao monte para orar, e ele é Jesus. E o que ele fez? Ele passou a noite em oração a quem? Quem é esse aqui? Jesus. Jesus não foi usado de graça. Ele era Deus sim, não duvido disso. Ele pagou o preço por nós, com certeza. Mas ele pagou o preço da tua salvação. Ele não pagou o preço para Deus te usar. Ele pagou o preço da salvação na cruz. Ele não pagou o preço para você ser usado por Deus. Para ser usado por Deus, quem tem que pagar o preço é você. Não adianta eu ler a Bíblia por ti. Não adianta eu ir lá e ficar 2 horas orando por ti. Esse é o preço para derrubar um demônio, que às vezes te usa. Agora, para Deus te usar, se eu quero ser usado, quem tem que pagar o preço sou eu. Ninguém consegue me substituir nesse ponto. Na salvação, sim. Ele pagou o preço, ele me substituiu. Agora, para Deus me usar, eu preciso fazer por onde? É eu que tenho que subir um monte. Os 3 que subiram um monte, Jesus que subiu um monte, eles oraram. Mas a oração deles não ajudou os 9 a expulsar o demônio. Porque isso é pessoal. É nós que temos que fazer. Ninguém consegue fazer isso por nós. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Amém. Não importa quem é o teu pai e tua mãe. Deus não tem neto. Deus não tem cunhado. Deus não tem nada disso. Deus só tem filho. Ah, mas eu sou a esposa do fulano. Não importa. Eu sou o marido da fulana. Não importa. A fulana pode ser usada por Deus e tu pode ir para o inferno. Deus não tem parente. Deus só tem filho. Ah, mas o meu pai era pastor. E daí? Se tu não buscar Deus, tu vai morrer e vai para o inferno. Porque Deus não tem neto. Tem coisas com Deus que ninguém nos substitui, que são coisas pessoais. Quer ver o sobrenatural? Quer crescer? Quer ser usado? Paga o preço. Chega de viver a vida no pé do monte. O que tu tem na tua vida que até hoje tu não venceu? Está faltando subir esse monte aí e pagar o preço. Os demônios pequenininhos tu derrotou. Agora o grandão, oração e jejum. Tu vai vencer. Vamos ficar de pé.